Promovido pela Esfera Brasil no último fim de semana, o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, defendeu uma reforma no sistema penal brasileiro e uma política de desencarceramento como forma de solucionar o problema da criminalidade no país. Em cerca de 25 minutos de palestra, ele enumerou 10 desafios para o próximo governo, falando de questões de saúde, educação, pacificação do país e restabelecimento da harmonia entre os poderes. Quanto à segurança pública, o ministro, que chegou ao STF indicado por Lula, declarou, eu vou abrir aspas, temos que combater a criminalidade organizada, temos que combater as milícias. Para isso, temos que fazer uma reforma no sistema penal, fecho aspas. Foi aí que Lewandowski defendeu o desencarceramento, dizendo que existem hoje no Brasil cerca de 800 mil presos que vivem em condições desumanas. O ministro disse ainda que as prisões brasileiras são masmorras medievais e acrescentou que 40% dos detentos hoje são presos provisórios e que isso deveria mudar. Por fim, Ricardo Lewandowski lembrou que foi durante a sua gestão à frente do STF, junto com o Conselho Nacional de Justiça, que foi criada a audiência de custódia e comemorou o fato de que este mecanismo permite que 50% dos presos em flagrante sejam colocados em liberdade. Eu quero conversar agora com o Roberto Mota. Mota, muitos juristas e especialistas em segurança pública pensam exatamente de forma contrária ao ministro do STF. E você? A esmagadora maioria pensa de forma contrária, Daniel, porque por pior que seja uma cela de prisão, ela ainda é melhor do que uma cova em um cemitério. Esse é o destino que já aconteceu a 65 mil brasileiros em um único ano, em 2017. É um número que não tem paralelo no mundo. Mas vamos tratar do assunto desencarceramento. O Brasil tem aproximadamente 760 mil criminosos condenados à prisão. Mas veja bem, neste número estão incluídos os presos que cumprem pena em regime semiaberto, em regime aberto e em liberdade condicional, ou seja, pessoas que não estão presas. Se a gente for examinar a quem está realmente preso em regime fechado, o número é muito menor, é de 558 mil. E aí, sabe o que a gente precisa fazer? Examinar o ranking internacional de proporção de presos por país. Os Estados Unidos estão em primeiro lugar, com 639 presos para cada 100 mil habitantes. Sabe quem está em sexto lugar? Cuba, com 510 presos para cada 100 mil habitantes. O Brasil, nessa lista, está na posição 19, com 357 presos por 100 mil habitantes. Ou seja, no mundo, 18 países prendem mais do que o Brasil, inclusive Cuba. Agora, vamos trabalhar com esse número inflado, que é um número errado, mas vamos trabalhar com ele. Se você pegar 760 mil condenados e dividir por 205 milhões de habitantes, você vai ver que apenas 0,38% da população sofreu alguma medida restritiva de liberdade. Parece pouco e é pouco mesmo, porque o Brasil já teve 65 mil homicídios por ano e desses, Daniel, apenas 8% são esclarecidos. O Brasil tem só nas capitais, e o número já é antigo, 2 milhões de assaltos por ano. Dos assaltos, apenas 2% são esclarecidos. Ou seja, em 98% dos assaltos, o criminoso escapa. Então, a gente tem nas ruas do Brasil uma multidão de criminosos livres e impunes. Como é que se pode dizer que um país assim prende muito? Mas tem mais. Dizem que o Brasil tem muitos presos provisórios, né? Nós acabamos de ouvir isso. Não é a realidade. O índice de presos provisórios no Brasil é de 33%. Veja bem, é um número menor que o índice da Suíça, do Canadá, da Bélgica e da Dinamarca. No ranking internacional de presos provisórios, o Brasil está na posição 89. Esse desencarceramento é uma pauta antiga da esquerda.
O Brasil não é o país que mais prende no mundo, o Brasil é o país que mais mata no mundo. O Brasil é o paraíso da impunidade. Quem quiser entender um pouco mais sobre esse assunto, com dados, com fatos e com números, eu recomendo o meu livro, A Construção da Maldade. Comprem antes que proíbam. José Maria Trindade também gostaria de escutá-lo em relação a esse assunto, como a próxima legislatura deve se posicionar diante dessa ideia, dessa proposta. Lembramos que muitos que foram eleitos são oriundos das forças de segurança, né? Cresceu muito esse setor aqui no Congresso Nacional, viu, Daniel? Hoje a maior frente parlamentar é a frente parlamentar da segurança. Tradicionalmente aqui a bancada ruralista dominava todos os setores do Congresso Nacional. E pelo seu número acabava sendo seduzida para lá, para cá, ao sabor dos governos. Agora é a bancada da segurança pública e aumentou o número de parlamentares que vêm desse setor, mas também apoiadores. Os números que o Mota mostrou indicam claramente que o Brasil não é um país encarcerador. Eu ouvi da ministra Carmen Lúcia, num julgamento, ela dizer, eu não sei se a frase é dela, né? Que o Brasil prende muito e prende mal. Ou seja, é muita gente mal porque leva para a cadeia algumas pessoas que não deveriam estar na cadeia. Isso não é verdade. Eu quero partir do pressuposto aqui, e o Fernando falou muito bem sobre essa história de esquerda, direita, isso é uma palavra. Vamos falar de caráteres. Eu até admito que as pessoas discutam esse assunto sob o ponto de vista de tentar resolver um problema. Existe um problema, tem uma linha que defende a solução de um problema de um jeito e uma linha que defende de outro, com os dois bem intencionados, mas defendendo situações opostas. E devo dizer, todos os países que adotaram essa liberalidade de não prender, de recuperação, a situação piorou. O exemplo que se tem é o de tolerância zero, ou seja, aumentar. É o caso, por exemplo, de se aplicar aqui no Brasil essa ideia do tolerância zero. Vai encher um pouco mais as cadeias? Sim. Eu não quero que as cadeias sejam masmorras medievais. Não é isso. Não é tortura, não é vingança, mas simplesmente garantir que as pessoas possam viver nas cidades, possam tranquilamente andar pelas ruas e não serem assaltados. E como se faz isso? Através do rigor. Essa técnica do Ricardo Lewandowski aí de desencarceramento, ela já está comprovadamente como ineficaz contra o crime. Agora, deixa eu te dizer, de todos os debates que eu já acompanhei, foram muitos sobre esse assunto, o que eu tenho a certeza absoluta é a seguinte: não é o tempo de cadeia, não acredito que um bandido vá lá, se eu atirar nesse aqui eu tenho mais tempo de cadeia, não é isso, mas é a certeza da punição. É isso que reduz muito o crime. Quando se tem certeza de que será punido e julgado, né, mesmo que seja uma pena pequena, isso é um desincentivo muito grande para a violência. Então, não dá para liberar, abrir as portas das cadeias e achar que isso pode reduzir a criminalidade no país.